Tá pensando em criar o seu primeiro jogo comercial? Então calma aí que eu tenho algumas verdades para te contar. Salve galera, suave? Hoje eu vou trazer algumas dicas e reflexões sobre o processo de desenvolvimento de jogos, tá? Isso foi baseado na minha experiência pessoal desenvolvendo meu primeiro jogo que foi publicado na Steam, o Morris Cave. Durante esse processo eu consegui aprender bastante coisa, então hoje eu quero compartilhar com vocês alguns acertos e alguns erros que eu tive durante esse processo. Bora pro vídeo. E o primeiro tópico que eu quero falar com vocês é escolhendo o jogo, né? Como que você vai escolher o gênero, se vai ser 2D, se vai ser 3D, e aqui eu vou te falar como que eu escolhi. Foi simplesmente por feeling meu mesmo. Eu gostava muito de jogos de plataforma, então o Morris Cave ele é um jogo de plataforma 2D, então isso eu levei muito em consideração pela experiência que eu já tinha de contato com esses jogos. Então na época eu estava jogando muito Celeste e jogando bastante Ori também, é um jogo sensacional, assim, eu gostava muito de jogar, eu zerei ele bem rápido, então isso me influenciou muito na escolha do gênero do jogo. Um outro ponto também que eu levei em consideração é que na época eu achava que um jogo 2D seria mais fácil de fazer e mais barato também, porque eu ia ter que contratar alguém para fazer os assets ou comprar pela internet mesmo, então eu levei esse ponto em consideração porque eu achava que um jogo 2D seria bem mais fácil e bem mais barato de fazer do que um jogo 3D, por exemplo. Mas lembrando aqui que um jogo 2D ele pode ser muito complexo, tá? Dependendo do gênero que você escolher. Por exemplo, um RPG, um puzzle, esse tipo de jogo ele pode ser um pouco mais complexo também. Um próprio jogo de plataforma, um Metroidvania, por exemplo, ele pode ser sim muito complexo, bem mais complexo que um jogo 3D. Mas foram esses pontos que eu levei em consideração na hora de escolher qual tipo de jogo eu gostaria de fazer. O segundo tópico que eu queria trazer para vocês é quais são as suas habilidades hoje, né? Lembrando que o seu primeiro jogo provavelmente você vai fazer ele sozinho, né? E na minha situação, na época eu já trabalhava como programador, já fazia uns 6 anos mais ou menos que eu era programador web, então a parte de lógica de programação em si não foi um desafio para mim. Foi tranquilo de pegar aquele conhecimento que eu tinha em JavaScript, da experiência que eu já tinha previamente, e transformar aquilo para Unity. A parte de lógica não foi em si um desafio, mas sim entender como estruturar um jogo, né? Porque um jogo ele tem padrões de projetos diferentes, né? Como você organizar os scripts, design de código, esse tipo de coisa era um pouco diferente. Então eu comecei a pesquisar sobre cursos que eu poderia fazer que iriam me ajudar. E aí, pesquisando vários cursos, eu acabei encontrando o CSJ Academy, do N Soares. E assim, foi um curso excelente, me deu uma base maravilhosa assim para trabalhar com jogos. Eu consegui ter uma visão geral sobre o mundo dos games e o que eu poderia fazer, porque naquele curso você faz diferentes tipos de jogos. Então ali a parte ele é dividido em duas seções, né? 2D e 3D. Como eu já sabia que eu queria fazer um jogo 2D, porque eu achava que era mais simples, eu fiz toda a parte 2D direto, assim, sem parar. Foi uma enxurrada de conteúdo, assim, porque eu queria me acostumar com a Unity, queria entender como é que um jogo funcionava. Então ele foi muito bom porque eu consegui entender, né, como que um jogo era estruturado, tava vendo uma pessoa que já tinha experiência naquilo fazer, e também porque eu consegui ver vários tipos de jogos. Então ali eu consegui ver como fazer um Endless Runner, como fazer um Metroidvania, no módulo 3D ele faz um RPG também, então é bem legal, foi bem interessante de ver aquilo tudo primeiro, antes de decidir qual jogo eu queria fazer. Na época do curso, que eu comprei o curso, eu ainda não tinha ideia do que eu queria fazer, e isso clareou um pouco as ideias ali, de ver como que era um 2D, como que era um 3D, foi bem interessante assim, mas meu foco sempre, desde o início, mesmo antes de fazer um jogo, mesmo antes de querer fazer um jogo, eu já estava pensando em um jogo 2D, pelas coisas que eu já disse, né, que eu achava que era mais fácil e mais barato de produzir. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer um review mais completo sobre esse curso também. Deixa aí nos comentários que eu posso trazer ali mostrando detalhe, né, sobre o conteúdo, como que foi, os exercícios e tudo mais. Foi um curso bem legal, aconselho. Se você está começando agora, eu acho que começar por um curso é mais fácil do que você procurar conteúdo aleatório ali pela internet, né, uma coisa mais picada, né? Então isso funcionou para mim, foi bem legal. E depois disso eu comecei a praticar. Porque quando você está fazendo um curso, tudo é muito lindo, né? Tudo funciona, você acaba meio que copiando e colando o código, mudando pouquíssimas coisas ali. Então eu comecei a querer praticar. E aí eu peguei mecânicas bem pequenas de jogos que eu estava ali jogando, por exemplo, alguma mecânica que eu via no Celeste, ou no Ori, ou em algum outro jogo, e tentava replicar só aquela mecânica, sabe? Bem pequenininho ali, para poder validar se eu estava sabendo, se eu não estava. Algumas coisas eu meio que travava, é normal. Então você aprende pesquisando, você encontra diversas formas de fazer e chegar no mesmo resultado. Isso é uma coisa muito legal nos jogos, porque você consegue chegar no mesmo resultado de diferentes formas. Então cabe a você, né, avaliar e ver qual que é a melhor. E isso você só vai aprender praticando, né? Não tem como. Então isso é muito bom. Eu aconselho que vocês façam isso, né? Testem.
criem, mesmo que pequenos ali, mantenha a prática constante. Isso me ajudou muito a entender como que os jogos funcionam e também a aumentar o meu repertório. Isso até me deu uma ideia de trazer uma playlist aqui para o canal, que é a Mecânicas Aleatórias. Vou deixar o card aí em algum lugar na tela, então depois vocês dêem uma olhada lá. Acho que tem 5 vídeos hoje, 6 vídeos hoje. Então, assim, foi muito bom, né? A prática sempre leva a gente à perfeição e acaba acostumando também com a Unity. Isso me ajudou bastante na hora de colocar o meu conhecimento em prática mesmo, e fora que isso me deu um itch.io cheio de jogos, né? Não sei se eu posso chamar de jogos, mas de pequenos protótipos ali, então isso me ajudou muito como portfólio, me ajudou a praticar, me ajudou a receber feedbacks, porque às vezes eu pegava um protótipo que eu fiz, mandava o link em uma comunidade, mandava um link para um amigo, ele ia lá e conseguia jogar e me dar um feedback, e isso foi muito interessante, me ajudou muito no meu processo ali, principalmente no início, né? Porque às vezes você manda ali a pessoa, cara, você fez a movimentação com rigid body, né? Então talvez você possa fazer desse jeito que vai ficar melhor. Você vai lá, testa e vê que realmente fica melhor, ou às vezes não é aquilo que você está querendo, mas no final daquele processo você aprendeu alguma coisa nova, né? Então isso aqui ajuda demais, isso ajuda muito, mantenha sempre a prática constante. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui é muito importante, tanto para o resultado do seu primeiro jogo, mas também para a sua carreira como desenvolvedor de jogos, que são as expectativas. Cara, muito cuidado na hora de definir as expectativas do seu primeiro jogo, né? Porque ele é o primeiro jogo, então provavelmente você não vai ter resultados absurdos ali que a gente acaba vendo nas notícias, né? Muitas vezes nós somos bombardeados por notícias de jogos que foram feitos por uma única pessoa que explodiram, né? Ou jogos muito simples e curtos, onde a pessoa ganhou rios de dinheiros. Mas toma cuidado, porque esses são pontos fora da curva e provavelmente não vai acontecer no seu primeiro jogo. Desenvolvimento de jogos é um processo que ele é bem longo, ele é longo, né? Mas ele é lento. Então, geralmente, uns jogos curtos de 1, 2, 3 meses de duração ali para você concluir aquele projeto, você só vai conseguir avaliar aquele jogo mesmo, o resultado dele, depois de um mês, mais ou menos, algumas semanas. Então toma muito cuidado para você não definir uma expectativa muito alta sobre o seu jogo. Por exemplo, eu quero ganhar $1000 no meu primeiro jogo, e aí quando você passou todo aquele tempo, você na verdade ganhou 100, $200, ou nem isso, né? Então existe uma quantidade absurda de jogos na Steam que não chegam nem aos $100. E na minha expectativa do meu primeiro jogo, eu defini 2 objetivos. O primeiro deles era entender como que era o desenvolvimento de um jogo, porque até o momento era um hobby. Então, o meu primeiro objetivo aqui era validar se eu realmente queria fazer uma migração de carreira. Não tinha nada a ver com o retorno financeiro. E o segundo objetivo era sim relacionado ao retorno. Mas o retorno que eu queria era simplesmente recuperar o slot da Steam. Quando você publica um jogo na Steam, você tem que pagar uma taxa de $100 e quando você consegue sacar o dinheiro é quando o seu jogo atinge uma venda, né? O total de vendas de $100. Você vai sacando de 100 em $100. Então eu queria, cara, se em um mês eu conseguir atingir aqueles $100 ali para poder recuperar o dinheiro e lançar meu próximo jogo, ou simplesmente não tomar prejuízo, cara, já era assim sensacional, já poderia considerar aquele jogo como um sucesso, como era meu primeiro jogo. Foi um acerto muito legal, porque eu não tinha tantas expectativas assim com o jogo e acabou que superou. No caso, eu acho que chegou a $200 que eu consegui com o jogo, então isso me deixou muito mais feliz, me deixou mais animado para poder continuar, e eu tinha certeza que eu queria migrar de carreira. Mas toma muito cuidado, tá? Não se compare com outros jogos, nem com outros desenvolvedores, pelo menos nesse início, tá? Esse é o primeiro jogo. Se você está começando na área de jogos, provavelmente o seu retorno ele não vai ser tão grande, tão absurdo assim. E agora chegamos ao quarto tópico, né, que seria o escopo do seu projeto. Então aqui uma coisa que me guiou muito para definir o escopo do meu projeto foi a precificação. Então eu escolhi fazer um jogo na faixa de $1, que eu acho que é o mínimo ali da Steam, né, dos jogos, antes de chegar a ser free to play. Então eu comecei a pesquisar sobre jogos de plataforma que custavam $1 também. Por que isso? Primeiro porque eu queria entender o que um jogo de $1 tem, né? Qual é a quantidade de recursos, o tempo de gameplay, o que as pessoas falavam sobre aqueles jogos. Então eu comecei a pesquisar para ter uma base. E também um outro ponto sobre essa precificação é que eu não queria ser comparado com jogos grandes. Por exemplo, se meu jogo ele custasse R$37, nessa mesma faixa existem jogos absurdos e premiados, por exemplo, Hollow Knight, Hades, Ori. Então existem vários jogos ali que eles automaticamente, quem for comprar o seu jogo, ele vai comparar pela faixa de preço. Então por
$1. Eu posso comprar o jogo do Lucas ou eu posso comprar esse outro jogo aqui, que eles são relativamente parecidos, né? Tem quase a mesma quantidade de review, tem quase o mesmo tempo de gameplay, então isso é muito importante na hora de definir o escopo do seu projeto, para você se comparar ali mais ou menos com os recursos que você vai colocar, quantidade de fases, variação de inimigo e tudo mais. Então isso meio que me guiou no processo de definir o escopo do meu jogo. Então eu queria fazer um jogo simples, porém interessante. Quando eu comecei a fazer esse jogo, eu queria fazer ele completamente sozinho. Então eu não tinha alguns recursos, né? E eu vou te falar que as limitações ela até me ajudou um pouquinho na hora de desenvolver o jogo. Por quê? Porque eu comecei a refletir sobre pontos onde eu podia, com a programação, deixar o jogo mais interessante. E aí eu encontrei duas formas de deixar meu jogo, que ele eram simples, né? Tem as dificuldades, né? Porque era o meu primeiro jogo, eu não sabia fazer tudo, que foram manipulação de luzes e pós-processamento, que eram coisas que eu vi que eu conseguiria dar um efeito legal no meu jogo. Eu poderia fazer alguma manipulação através de código, sem precisar de um asset ou contratar um artista para fazer e deixar o meu jogo mais interessante. Então eu escolhi esses dois pontos para poder estudar, as luzes e o pós-processamento, para poder deixar meu jogo simples, mas interessante. E aí o resto foi bem arroz com feijão ali, um jogo de plataforma, né? Eu defini quantas fases ele ia ter. No caso eles não tinham chefões, o meu jogo ele não tem chefão, porque na época eu não sabia como trabalhar com inteligência artificial para poder fazer todo o controle. Então eu escolhi ter uma variedade legal de inimigos, uma variedade legal de armadilhas, de plataformas, esse tipo de coisa onde eu conseguiria, através do código, trazer uma variação legal e, além disso, a parte de luzes e pós-processamento para fechar o jogo, né? Deixar o jogo com um aspecto interessante, mesmo ele sendo simples. E agora, com o seu jogo já mais ou menos planejado, né? Você já tem um escopo, já sabe o que você vai colocar dentro dele, você começa a validar e pegar feedbacks. Essa foi uma etapa muito importante e crucial dentro do meu projeto. Por quê? Como eu falei, antes eu já trabalhava como programador. E naquela época eu trabalhei muito tempo em startups, que eram empresas menores, fazendo produtos completamente diferentes que o mercado não estava acostumado. E uma das práticas que eles sempre fazem é trazer pequenas partes daquele projeto para validar. Então eles pegam um produto em si ali que dá para a pessoa utilizar, jogam no mercado, pegam feedbacks, melhoram, fazem isso de novo. É quase um ciclo infinito ali de melhoria contínua. E eu resolvi trazer esse mesmo processo para dentro dos jogos. Então eu peguei um jogo, né, defini ali um total de 5 fases, se eu não me engano, alguns inimigos e algumas mecânicas ali que eu queria testar. Resolvi fazer o jogo, publiquei aquele jogo no itch.io de forma gratuita para que as pessoas pudessem testar e ver como é que tava, né? Para até validar se as pessoas tinham interesse, se as coisas que eu achava interessante eram realmente interessantes. Então eu publiquei isso no itch.io e foi maravilhoso, porque eu peguei feedbacks sensacionais, assim, tanto da questão da movimentação, das luzes, o level design também, que era uma coisa que eu nem me preocupei tanto no início, mas as pessoas já me deram alguns feedbacks bem interessantes. Então eu peguei esse link, postei em comunidades, redes sociais e tudo mais, e em questões de, sei lá, 1 ou 2 semanas eu já tinha recolhido mais ou menos uns 30 feedbacks de vários pontos, tanto positivos quanto negativos, e isso me ajudou muito, né, no desenvolvimento final. Foi muito mais fácil de entender o caminho que eu precisava seguir logo no início. Então é muito mais fácil no início você virar o rumo do seu projeto, enquanto você tem pouco código, pouco controle, poucos assets, está tudo meio que solto ali, do que lá no final, né? Depois de 2, 3 meses desenvolvendo o seu projeto, você precisar mudar completamente uma coisa que vai afetar todas as fases, por exemplo. Então, faça a validação, publique uma versão de teste para que as pessoas possam ver. Assim você consegue ter um termômetro ali, se as pessoas realmente têm interesse naquele tipo de jogo ou não. E dependendo das avaliações, você até precisa refletir um pouco. Por exemplo, se você tem teve pouco interesse ou muitas coisas negativas dentro do seu jogo, talvez valha até a pena você dar uma congelada naquele projeto, trabalhar um pouco mais o que você quer fazer e depois soltar uma nova versão. No meu caso, eu tive mais ou menos umas 30 reviews em 1 semana, 2 semanas mais ou menos. E assim, foi muito interessante porque no próprio itch.io, como ele é espalhado para o mundo inteiro, tiveram vários gringos que deram feedbacks no meu jogo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tiveram vários feedbacks legais e isso me ajudou muito a entender qual caminho eu deveria seguir no processo, né, de desenvolvimento do meu jogo. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre motivação. Você, como desenvolvedor independente, vai precisar de muita motivação para concluir o seu projeto. Uma coisa é você fazer um projeto que não tenha nenhuma expectativa, não tenha nenhum planejamento, e outra coisa é você fazer um jogo que você vai publicar, né? Geralmente um jogo curto, ele vai ter aí
de 1 mês a 3 meses de desenvolvimento. E durante esse processo, provavelmente você vai fazer isso em momentos que você vai estar ali depois do trabalho, antes do trabalho, vai ter que trabalhar até mais tarde, final de semana, e você vai precisar de muita motivação para poder continuar esse projeto. E em alguns momentos a motivação ela vai até sumir, você vai querer desistir, e é super comum isso, tá? Mas mantenha-se motivado, mantenha ele no caminho, porque você vai precisar, né? Eu te garanto que quando você lançar o seu projeto, todo esse esforço vai valer a pena e vai ser muito legal você ver aqueles resultados, verem as pessoas jogando, dando review, e isso aí paga completamente todo esse processo de 1, 2, 3 meses ali você se dedicando a essas horas extras no seu projeto, tá? E uma coisa aqui que vai influenciar muito na sua motivação, que é bem importante a gente pensar, é no escopo do seu projeto. Se você tem um escopo simples, né, um escopo mais limitado, você vai obviamente demorar menos tempo para poder lançar. Se você tem um escopo muito grande, vai demorar muito mais tempo, então você vai precisar de muito mais motivação para poder concluir aquele projeto. Então, como é seu primeiro projeto, lembre-se de colocar esses escopos pequenos e até algumas limitações. As limitações me ajudaram muito a deixar o projeto mais enxuto e não perder muito tempo com coisas muito pequenas, muitos detalhes, porque o meu processo ali era mais validar e sentir como que era ser um desenvolvedor de jogos e provavelmente em alguns pontos ali é quase um ciclo, né? Sua motivação ela fica bem alta no início do projeto, você se dedica muito, depois ela baixa um pouco quando você tem que ficar resolvendo bugs, você não encontra soluções. A etapa de level design para mim foi muito desafiadora. No início eu queria fazer umas 40 fases e isso foi caindo ali, eu acho que no final chegou a 30 fases, porque era um processo muito chato, era difícil, né? Minha motivação estava lá embaixo porque eu não conseguia mostrar isso para as outras pessoas, porque eu não queria entregar, né, o ouro ali, mostrar o que era legal dentro do projeto. É um processo que foi bem solitário, então a motivação ela vai influenciar bastante na conclusão do seu projeto, porque uma coisa é você fazer um jogo de brincadeira ali testando e mandar isso para os amigos em uma semana, em alguns dias, e outra coisa é você passar 2, 3 meses desenvolvendo um jogo para poder mostrar o resultado só no final, tá? Mas se mantenha motivado, pense ali nos resultados que você quer, né? O que você está querendo validar com aquele projeto, porque isso vai te ajudar muito na conclusão do seu projeto. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que essas dicas e reflexões tenham sido úteis para você durante esse desenvolvimento do seu primeiro projeto. Esse vídeo surgiu de uma dúvida muito pessoal, né? De uma dor que eu sentia quando eu comecei a desenvolver jogos. Então, eu queria entender sobre esses aspectos, sobre produzir um jogo que seria publicado, né? Que eu não consegui encontrar muita coisa na internet sobre isso. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Deixem aí nos comentários quais são as suas dúvidas que não foram respondidas nesse vídeo. Não deixe de se inscrever, deixar o like. Isso ajuda demais aí a fazer o canal crescer para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Tamo junto e até o próximo vídeo.